Amados irmãos, quero convidá-los então para que abramos a palavra do Senhor em Filipenses, capítulo 1, do versículo 9 ao versículo de número 11, dando sequência à nossa exposição nessa tão rica, preciosa carta escrita pelo apóstolo Paulo à igreja localizada na cidade de Filipos. Filipenses, capítulo 1, do versículo 9 ao versículo de número 11, os irmãos também poderão acompanhar a leitura do texto projetado em tela. A palavra do Senhor assim nos diz: E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e sede sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Mesmo assentados como os irmãos estão, baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar, vamos pedir ao Senhor Deus que agora fale ao nosso coração por meio da sua palavra. Pai, nós acabamos de ler, ó Deus, a tua santa, bendita e amada Escritura. E o nosso desejo, ó Pai, nessa noite é que o Senhor venha falar aos nossos corações. Seja sobre nós, ó Deus, a tua graça. Leva-nos, ó Deus, a uma vida de oração, mas uma vida de oração correta, Senhor. Que a tua palavra, ó Deus, nos edifique, nos instrua e nos oriente, ó Deus, a termos uma vida de intimidade contigo. É o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos, todos nós sabemos quão importante é a oração na vida do crente. E Deus nos chamou a uma vida de intimidade e comunhão com Ele por meio da oração. Nós ouvimos a voz de Deus quando lemos a sua palavra, mas nós falamos também a Deus, nós nos dirigimos ao Senhor por meio da oração. Nem sempre nós oramos de forma correta, nem sempre nós sabemos pedir o que convém. Para que nós aprendamos a orar de forma correta, para que nós possamos orar de forma conveniente, é de suma importância que a nossa oração ela esteja ligada à palavra. Nós somente vamos orar de forma correta se orarmos conforme as Escrituras. No texto que nós acabamos de ler, Paulo, ele ora em favor da igreja da cidade de Filipos, igreja amada pelo apóstolo Paulo. E à luz desta oração, meus amados irmãos, nós aprendemos nessa noite como nós devemos orar também pela nossa igreja, como nós devemos orar também pela nossa família da fé. Em primeiro lugar, eu e você devemos orar pela nossa igreja, suplicando que Deus aumente entre nós o amor fraternal. Devemos pedir que Deus aumente entre nós o amor fraternal. Vejam vocês, por gentileza, o versículo de número 9, quando Paulo diz: E também faço esta oração, aquilo que eu havia dito para os amados irmãos. O primeiro pedido que Paulo faz aqui, que o vosso amor aumente mais em mais. Ou seja, meus amados irmãos, o que nós precisamos pedir ao Senhor? Não é que Deus nos dê um prédio melhor, uma estrutura mais confortável, mais recursos financeiros. Não estou dizendo que essas coisas a gente não pode pedir em oração. Mas nós precisamos entender o que é prioridade para nós. E à luz desse texto, mais importante do que um edifício novo, do que uma sala mais confortável, do que aparelhos musicais melhores, está justamente a necessidade que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça, para que o amor fraternal entre nós aumente sempre mais e mais. Esta é a nossa primeira necessidade. Nós também precisamos destacar, meus amados irmãos, a importância dessa virtude no seio da igreja.
O apóstolo Paulo, quando ele trata de um problema, de vários problemas que existia na igreja de Corinto, ele justamente aponta o amor como a virtude que haveria de solucionar todos os conflitos daquela igreja. A igreja de Corinto era uma igreja dividida em partidos, era uma igreja dividida em causas, algumas pessoas comiam carne sacrificada a ídolos e outros não. Era uma igreja que tinha dúvidas quanto a questões doutrinárias, havia um grupo dentro da igreja que não cria na ressurreição dos mortos. Era uma igreja que, por qualquer questão, as pessoas entravam em litígio, levavam as suas demandas para o tribunal secular, o que era uma vergonha. Capítulo 6, Paulo mostra isso. Mas no capítulo 12 da primeira carta, escrita pelo apóstolo Paulo, no versículo de número 31, a palavra do Senhor ali nos diz: entretanto, procurai com zelo os melhores dons. E aí ele diz: e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. E qual é esse caminho sobremodo excelente? O amor. Então nós aprendemos que a solução dos conflitos, dos problemas da igreja, se dá quando a igreja se ama. Outra questão importante: nós nunca podemos afirmar que nós nos amamos suficientemente. Sempre haverá a necessidade de nós orarmos como igreja, suplicarmos ao Senhor: Senhor, aumente o amor entre nós. Por maiores que sejam as demonstrações de amor que existem em nossa igreja, as nossas irmãs recentemente saíram, nesta semana passada, fazendo serenata na casa dos idosos. Muitos irmãos me ligaram emocionados, falando: olha que lindo que foi isso. Foi uma demonstração de amor, foi uma demonstração de carinho da sociedade feminina de nossa igreja. Pois bem, por mais bela que seja essa atitude, nós como igreja precisamos orar: Senhor, nos dê a graça para que aumente sempre mais e mais o amor entre nós. Em Hebreus capítulo 13, versículo 1, o autor dessa carta diz o seguinte: seja constante o amor fraternal. E a ideia aqui de constância não pode diminuir. É a ideia de que essa virtude precisa sempre aumentar, crescer entre nós. Lembremos das palavras também de Cristo Jesus, em João 13:34. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Podemos ter, amados irmãos, a mais luxuosa dependência, o mais belo templo, podemos ter os maiores recursos financeiros disponíveis à nossa mão, mas se não tivermos amor, nada disso terá proveito. A segunda coisa que eu e você devemos pedir em favor de nossa igreja, que devemos orar, intercedendo pela nossa igreja, é que Deus aumente o conhecimento entre nós. Vejam vocês, o versículo de número 9, segue a mesma linha aqui, e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais em mais, e aí Paulo diz: em pleno conhecimento. O nosso amor, ele precisa estar firmado no conhecimento da palavra. Não pode ser atitudes interesseiras, não pode ser um amor fingido, mas precisa ser um amor sincero. E para que este amor seja sincero, ele precisa estar alicerçado no conhecimento da palavra do Senhor. E nós precisamos orar, pedindo ao Senhor Deus também que nos dê fome e sede da sua palavra, que nós tenhamos desejo de conhecer mais e mais a Bíblia, ler mais e mais a Bíblia. Infelizmente, meus amados irmãos, hoje nós somos conhecidos como uma sociedade que não gosta de ler. É uma sociedade preguiçosa intelectualmente. Alguns estudiosos do nosso tempo afirmam que muitas pessoas vão passar toda essa existência sem nunca ter lido um livro sequer. E talvez muitas pessoas vão passar toda a sua existência, mesmo assentadas no banco da igreja, sem nunca ter lido a Bíblia uma vez sequer. A minha oração, meu desejo, é que você não faça parte dessa triste estatística, mas que você tenha sede, que você tenha fome, que você tenha desejo de conhecer as Escrituras. Talvez você possa dizer: mas pastor, eu tenho dificuldade de entender, eu tenho dificuldade de interpretar. A tua igreja tem 2 pastores,
que são sustentados e mantidos com dignidade por esta comunidade, para te auxiliar no crescimento espiritual, para que você tenha conhecimento espiritual. Procure seus pastores, procure os presbíteros da igreja, estão aí também para servir a igreja. Portanto, meus amados irmãos, nós somos indesculpáveis. Meios nós temos, recursos nós temos, e essa pandemia revelou outros meios, outros mecanismos, nós estudarmos a palavra de Deus, tanto eu quanto o pastor Gedair, temos feito vários estudos hoje por videochamada, coisa que até pouco tempo antes dessa pandemia eu não imaginava que faria, e hoje se tornou um recurso do dia a dia. Pois bem, meus amados irmãos, cada vez mais nós nos colocamos numa situação diante de Deus de sermos indesculpáveis. Recursos temos, meios temos. Nunca foi tão fácil termos acesso a boas pregações, a bons estudos bíblicos. O conhecimento está aí à nossa disposição. Amados irmãos, em nome do Senhor Jesus, cresçamos na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E por que é tão importante buscar o conhecimento? Preste bem atenção nisso. É o conhecimento que traz crescimento, é o conhecimento que traz maturidade espiritual. Em Efésios capítulo 4, versículo 13, a palavra do Senhor nos ensina que nós devemos chegar à unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Essa palavra varonilidade aqui pode ser traduzida por nós como maturidade. Você pode passar anos e anos sentados no banco da igreja, mas se o teu conhecimento for pequeno, você nunca vai crescer espiritualmente. E crente que não conhece a palavra é inseguro, é menino levado por todo o vento de doutrina, é facilmente enganado. Em Oséias capítulo 4, versículo 6, a palavra do Senhor nos diz: o meu povo sofre porque lhe falta conhecimento. Portanto, meus amados irmãos, ore colocando a sua vida diante de Deus. Senhor, me ajude a ter fome e sede da Tua palavra, a ter anseio e desejo de conhecer mais e mais a Tua lei. A terceira coisa, amados irmãos, que nós devemos pedir ao Senhor, e esta aqui me chamou muito a atenção nesse texto, nós devemos pedir ao Senhor que nos dê percepção. Vejam isso no versículo de número 9, o finalzinho do versículo 9, Paulo diz que vos aumente, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção. E talvez você pergunte: pastor, o que significa percepção? Nós precisamos orar pedindo ao Senhor Deus que nos dê sensibilidade para que nós possamos ver a ação do Espírito Santo de Deus entre nós. Observarmos o mover de Deus na nossa vida. E eu sei que talvez essa expressão, o mover de Deus, hoje vem cunhada, de situações ligadas a movimentos neopentecostais, e quando eu falo mover de Deus na nossa vida, eu não estou falando de pessoas que caem no chão, ou falam em sons desconexos, ou têm visões, não é nada disso. No culto da tarde, nós tivemos o privilégio de termos aqui 2 restaurações, e uma adolescente fazendo sua pública profissão de fé e sendo batizada. Esse é o maior mover de Deus na vida da igreja. Não existe nada mais extraordinário do que pecadores que se rendem ao senhorio de Cristo Jesus. Pessoas que estavam afastadas e distantes do caminho do Senhor, como no caso da nossa irmã Berenice e do Alain. Pessoas que estavam há mais de uma década afastadas da presença do Senhor e que agora retornam à casa do Pai, felizes, contentes em restaurar a sua comunhão com o Senhor. Isso é extraordinário. Isso não é feito pelo homem, não é produzido por aquilo que o homem pode fazer, mas é a ação sobrenatural de Deus, é o mover do Senhor, e nós precisamos orar dizendo: Senhor, abre os meus olhos, me dê entendimento para que eu possa perceber a Tua ação na vida da igreja, para que eu possa ver o Teu agir entre nós. E todas essas coisas, amados irmãos, é bem interessante, o versículo 10, agora vou caminhar um pouquinho mais à frente. Por que nós precisamos orar por essas 3 coisas? Amor, conhecimento e percepção. Paulo responde no versículo 10, para aprovardes as coisas excelentes.
E a ideia aqui, meus amados irmãos, de aprovar as coisas excelentes, é termos experiência com aquilo que é excelente. Nós só teremos, de fato, experiência com aquilo que é excelente, se nós buscarmos ter amor, conhecimento e percepção. Essas três coisas fazem com que a nossa comunhão, a nossa intimidade, a nossa proximidade com Deus seja maior. Quer andar com Deus? Quer ter intimidade com o Senhor? Quer ter uma viva experiência religiosa? Ame mais, conheça mais e seja sensível à ação do Espírito Santo no mover da igreja. A quarta coisa que nós precisamos pedir ao Senhor, amados irmãos, e deve ser alvo de nossa oração, nós precisamos pedir ao Senhor que nos dê sinceridade. Precisamos pedir ao Senhor que nos dê sinceridade. E eu não estou inventando isso. Eu fundamento isso no versículo 10. Por favor, acompanhe, quando a palavra do Senhor assim nos diz: para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros. Aqui nós podemos dizer que é o resultado. Quando existe amor, conhecimento e percepção, nós provamos das coisas excelentes, dessa vida de intimidade com Deus, e dessa forma, então, nós nos tornamos sinceros, temos uma fé sem fingimento. Quem finge é porque não ama, é porque não conhece e é porque não percebe o mover do Espírito Santo de Deus na vida da igreja. Deus não quer que nós venhamos a encenar aqui dentro. Deus exige de nós integridade. E se existe algo ofensivo à santidade de Deus, à face do Senhor, é quando nós temos uma vida dupla. Aqui nos portamos de uma forma, aqui somos de um jeito, mas lá fora temos outras atitudes, temos um outro comportamento. Isso é abominável. Deus quer dos seus filhos, Deus quer de nós que sejamos íntegros, sinceros, não fingidos. E aqui, eu peço um pouco da sua atenção para esse aspecto. Não ore para o seu irmão ser assim. Ore para que você seja assim sincero. Porque a gente tem muitas vezes facilidade de orar para o nosso irmão. Dizer: Senhor, transforma a vida de Beltrano, transforma a vida de fulano. Fulano é assim, Beltrano é assim. Ele precisa de uma transformação. Essa transformação precisa começar em nós. E quando o texto nos chama a orar pela igreja, a interceder pela igreja, esse movimento de intercessão, esse movimento de oração tem que começar em nós. Como uma antiga canção diz: a começar em mim, quebra corações. Nós precisamos desse quebrantamento. Nós precisamos dessa autenticidade, de uma fé sincera, de uma fé genuína, de uma fé autêntica. E a quinta coisa que nós aprendemos aqui nesse texto também, que nós precisamos orar e pedir ao Senhor que nos dê santidade e retidão no viver. Vejam que o versículo 10 diz: e serdes sinceros e inculpáveis. Essa expressão inculpáveis é não sermos encontrados com culpa. Mas talvez alguém fala: pastor, Cristo ele não levou sobre si todas as nossas culpas? Sim, ele levou todas as nossas culpas, e nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas, tendo o fato de Cristo levado sobre si os nossos pecados, as nossas culpas, nós temos por responsabilidade vivermos diante dele uma vida santa. E é nesse sentido que nós encontramos aqui a expressão que Paulo usa nessa passagem, para que nós peçamos a Deus, oremos ao Senhor, para que nós não sejamos encontrados carregando pecado, vivendo em pecado, sendo manchados pela iniquidade. Deus quer de nós um viver santo, Deus quer de nós um viver puro. E em Tessalonicenses capítulo 5, 1 Tessalonicenses capítulo 5, nós encontramos ali a seguinte exortação, que nós devemos vigiar e orar. E a ideia ali de vigiar e orar não é você vigiar o seu irmão, eu falei isso anteriormente, né?
que a gente não deve orar pelo irmão, mas a gente deve começar a orar por nós. Mas a ideia de vigiar e orar é a gente se vigiar. Senhor, guarda o meu coração para que eu não peque contra ti, para que eu não me afaste dos teus caminhos, para que eu não deseje o mal, vigiar a nós mesmos, cuidarmos de nós, para que nós não pequemos contra o Senhor. E isso nós devemos constantemente buscar em nossas orações. E por que há esse estímulo a buscarmos uma vida de santidade? Porque nós devemos buscar essa vida de retidão diante do Senhor. O versículo 10 mesmo nos diz, para o dia de Cristo. E qual é esse dia de Cristo? O dia em que o Senhor, Ele há de vir buscar a sua igreja. E nós, como igreja que somos, devemos estar preparados para esse dia. A noiva de Cristo, ela deve estar vestida de branco, ataviada com vestes alvas mais que a neve. A noiva de Cristo, ela tem que ter uma vida pura. A igreja, a noiva do Senhor Jesus, tem que brilhar como a luz do sol. Mas para que isso aconteça, nós como igreja precisamos viver uma vida pura, reta e santa diante do Senhor. Eu lhe chamo nessa noite, meu amado irmão, minha amada irmã, a você examinar a sua vida, examinar o seu coração. Se o Senhor voltasse hoje, como Ele te encontraria? Qual é a sua condição espiritual hoje? Como está o seu viver? O crente, ele vive com os pés na terra, mas com o olhar para o céu, esperando ansiosamente o retorno do Senhor e Salvador, Cristo Jesus. A expectativa quanto à volta de Cristo é também um dos fatores que leva a igreja a uma vida de santidade. Por isso que nós não sabemos quando o Senhor virá. Por isso que não nos foi revelado esse dia, para que eu e você sejamos encorajados e estimulados a termos uma vida de santidade e de pureza diante do Senhor. E aqui, meus amados irmãos, o sexto e último pedido que nós encontramos aqui na palavra do Senhor. Eu e você devemos orar pedindo que o Senhor nos capacite a frutificar. Eu e você devemos orar pedindo que o Senhor nos ajude a dar frutos. Vejam vocês o versículo 6 que diz, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Eu gosto de pensar aqui na figura que nós encontramos no Evangelho de João capítulo 15. Jesus, Ele é a videira e nós somos os ramos. Estamos enxertados à videira. E por estarmos enxertados na videira que é Cristo Jesus, nós como igreja devemos orar pedindo ao Senhor que nos dê a graça de frutificar. E que frutos são esses? Verdade, honestidade, excelência, retidão, testemunho, evangelismo, todas essas coisas são frutos que nós, por estarmos ligados a Cristo Jesus, somos chamados a dar. Quanto maior for a nossa comunhão, a nossa intimidade com Cristo Jesus, mais frutos nós vamos dar. Por isso que nós precisamos constantemente limpar o nosso coração, tirando toda a sujeira, tirando toda a impureza, para que nós frutifiquemos. O bom fruto, guarde bem isso, o bom fruto é aquele que é resultado da nossa ligação com Cristo. Por isso que o versículo que nós lemos diz, o qual é mediante Jesus Cristo. A ideia do crente está ligado a Cristo e porque ele está ligado a Cristo, ele frutifica. Deixa eu ilustrar isso para que vocês possam compreender melhor. Eu posso ser movido por uma boa ação, mas se a minha boa ação não tiver como base, como motivação, a glória de Cristo Jesus, aquilo que eu faço para Deus não tem nenhum valor. Eu posso, por exemplo, em nome de Deus, pegar os meus bens, tudo aquilo que eu tenho e dar aos pobres.
Mas se a motivação do meu coração for receber aplausos, reconhecimento das pessoas, louvor da sociedade, mesmo que eu faça em nome de Deus, isso não tem valor nenhum. Eu preciso fazer com o desejo ardente no coração de que Cristo seja exaltado, que Cristo seja engrandecido, não que o meu nome venha a aparecer. Convém que Ele, Jesus, cresça e que eu diminua. E o interessante é que, nesse processo de frutificação, quanto mais a gente faz, mais a gente diminui. É muito interessante isso. Se você faz por Cristo, quanto mais você faz, mais você vai saindo de cena, mais Cristo aparece. Portanto, meus amados irmãos, nós devemos orar como igreja, pedindo ao Senhor que nos dê a graça de sermos uma igreja que venha frutificar, cheia de frutos. Essa é a minha oração, esse é o meu desejo como pastor. Que o Senhor da igreja, Cristo Jesus, Ele olhe para nós aqui e encontre a igreja presbiteriana de Cacoal, uma igreja que frutifica, que exalta e que glorifica a Cristo Jesus. Quero terminar aqui, amados irmãos, concluindo o sermão desta noite, recapitulando aquilo que nós vimos. Vimos nessa noite, amados irmãos, que a nossa maior necessidade não é material, não é dinheiro, não são novas dependências, não é um prédio melhor. Não que seja errado orar por estas coisas, que fique bem claro aqui, mas eu quero que nós entendamos que este não é o fim principal da igreja e não é a maior necessidade da igreja. Nossa necessidade é, em primeiro lugar, que o amor entre nós aumente, que o conhecimento da palavra de Deus entre nós aumente, que a percepção quanto à ação do Espírito Santo de Deus entre nós aumente, que também aumente entre nós a sinceridade, a pureza, que aumente entre nós os frutos que glorificam e exaltam a Cristo Jesus. É por estas coisas que eu e você devemos orar, a começar em nós, pedindo que o Senhor faça uma grande obra na vida desta igreja. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe dessa forma. Quero convidar o Arsênio que interceda em favor de nossa igreja. Senhor Deus, nós ouvimos a Tua palavra, meu Pai, e ela nos instrui, Senhor Deus, a orarmos buscando sabedoria, meu Pai. Nos instrui, Senhor Deus, a orarmos, Senhor Deus, buscando, Senhor Deus, amor, Senhor Deus, nós possamos ser mais amáveis uns com os outros, meu Pai. Senhor, que nós possamos, Senhor Deus, ser verdadeiros uns com os outros, meu Pai. Nós possamos buscar, Senhor Deus, a cada dia conhecimento na Tua palavra, meu Pai. Nós possamos buscar, Senhor Deus, fazer tudo para a honra e glória do Teu nome, meu Pai. Nossos corações, meu Pai, possam estar verdadeiramente voltados para o Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus, nós rogamos misericórdia do Senhor para cada um de nós, meu Pai. A começar em cada um de nós, meu Pai, nós possamos mudar, Senhor Deus, nossas atitudes, meu Pai. Aquilo que nós estamos fazendo que não agrada ao Senhor, meu Pai, nós possamos mudar. Possamos buscar, Senhor Deus, andar de acordo com a Tua palavra. No nome de Jesus, amém.